Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e eu quero convidar você a inscrever-se no meu canal, conhecer o meu conteúdo, acionar o sininho das notificações, porque é muito importante você acionar o sininho para você receber os vídeos que são postados aqui no canal. Uma outra coisa importante que você precisa fazer, antes de sair do vídeo, é assistir o vídeo até o final, para você conhecer meu conteúdo. Se você não gostar, mas talvez você goste do meu conteúdo e vai deixar o like aí para nos ajudar a fortalecer o canal, porque o seu like é muito importante. E aí, se você gostar, o que você vai fazer? Compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, com outros jovens da igreja, amigos, jovens da família, toda a família, a igreja, enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus, tá bom? Você também que já é inscrito em meu canal há algum tempo e já acompanha meu conteúdo, que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo mais uma vez para mais uma aula na classe dos jovens, tá? Nós estamos estudando o perigo das tentações. Pensa numa lição mais profunda do que a outra. E hoje nós vamos já para a lição de número 9. Lição de número 9, que tem por título As pedras poderiam se tornar pães. Pedras poderiam se tornar em pães, ou pães, né? Pedras poderiam se tornar pães. O texto principal da nossa aula de hoje, da classe dos jovens, está em Deuteronômio 8:18, que diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder e para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 18. O resumo da lição diz: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Isso aqui é muito importante, grava bem isso, porque a lição vai girar em torno desta tentação. Jesus foi tentado no deserto por 3 vezes, mas a lição vai falar somente da primeira tentação, que Satanás tentou Jesus a transformar as pedras em pães. Então grave isso, qual foi o objetivo, de Satanás ali em tentar Jesus para que ele matasse a própria fome. A leitura bíblica, o texto bíblico é muito importante, jovem, você que está me assistindo, fazer a leitura, ler o texto bíblico, que hoje está em 2 livros da Bíblia, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 4, e Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao 3, e depois os versículos 10 e 11. Então, é só você dar uma seguradinha no vídeo, pause o vídeo, efetue a sua leitura se você ainda não fez, porque a leitura ajuda a fixar o conteúdo da aula na sua mente. Isso é muito importante. Nós vamos ter 3 pontos principais na nossa lição de hoje, como sempre. O início da tentação, nós vamos ver aqui. O segundo, a chegada do inimigo. E terceiro, não só de pão. Então, fique ligadinho aí, não saia do vídeo, porque tem muitas pessoas que começam a assistir o vídeo, e logo aí, 2, 3 minutos, eles abandonam o vídeo. Então, isso aí prejudica o seu aprendizado. Então, fica no vídeo até o final. Então, vamos lá para o primeiro ponto, o início da tentação. Então, nós vamos ver aqui o contexto
em que Jesus foi levado ao foi levado ao deserto para ser tentado. Então, nós precisamos voltar no batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus, quando ele é batizado, e logo após ele ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso aqui é de suma importância para você que está aqui comigo. Ó, versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ao contrário de que às vezes o leitor superficial ele pensa que foi o diabo que levou Jesus para o deserto para aplicar a tentação. Não. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E Lucas, ele é mais enfático em dizer que Jesus ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Lucas ele tem uma teologia carismática, né? Ele dá muita ênfase ao Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, haja vista o seu tratado a Teófilo, né? No livro de Atos. Ele escreve Lucas e Atos para um grego chamado Teófilo. Então, a teologia lucana, ela é praticamente carismática. Então, ele vai dizer que Jesus, ele foi conduzido cheio do Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E aqui já fica uma lição para você, jovem, e para todos nós, adultos, jovens, crianças, adolescentes, né, anciãos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencermos a tentação. Então ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A tentação de Jesus, quando ele está no deserto, Satanás entra em cena, que é o subtópico 3 aí da sua lição, do ponto 1. Então aqui, nós vimos que Jesus, eu disse no começo, ele foi tentado em 3 áreas. A lição vai falar só da primeira, que é transformar as pedras em pães. Mas a primeira tentação ocorre no versículo 3, ali no começo. A segunda tentação no versículo 6 do capítulo 4 de Mateus. E a terceira tentação nos versículos 8 e 9. Mas hoje nós vamos tratar somente da primeira tentação. Então, nesse primeiro ponto aqui, que é situar você no contexto da tentação, então Jesus ele é batizado em águas, ele sai da água e ele é conduzido pelo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, não esqueça disso, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Satanás entra em cena e aí ele vai começar a tentação, que nós já vamos para o segundo ponto, estudar isso aí. Mas antes, se você tem alguma dúvida aqui, né? Mas como assim, professor? O Espírito Santo vai conduzir Jesus para ser tentado? É isso que a Bíblia diz, há um propósito nisso. Mas se você tem dúvida, até discordância, tá? O nosso canal é um canal democrático. Pode colocar aqui, respeitosamente, é lógico, né? Deixa a sua discordância aqui, que nós vamos interagindo e aprendendo uns com os outros. Então a Bíblia diz aqui que no tópico 2, melhor dizendo, da revista, né? A chegada do inimigo. Então Jesus ele teve fome. E aqui eu quero fazer uma observação, né? É uma hipótese. Logicamente a Bíblia não deixa isso explícito, né? Ela diz no versículo 2 do capítulo 4 de Mateus: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Alguns estudiosos, eles entendem que a ausência da expressão
teve sede, porque diz que ele teve fome, né? Essa ausência pode indicar, isso não é uma afirmação, pode indicar que Jesus ele bebeu água durante o seu jejum, tá? Por quê? O maior e mais forte argumento de quem pensa desta maneira é que o corpo não suporta 40 dias sem água, tá? Então alguns usam esse argumento. Já sem alimento, o corpo suporta mais. E Jesus ele não poderia, nós vamos ver isso até na transformação, na não transformação das pedras em pães, que ele não poderia usar o seu poder para amenizar o seu sofrimento, o seu jejum. Então ele não poderia usar o seu poder em função própria para não ser prejudicado por falta de água, né? Então, alguns entendem que ele tomou água, mas isso são pensamentos, né? Não tem tanta relevância aqui para nós nesse contexto. Subtópico 2, se tu és o Filho de Deus. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Satanás, que o diabo, ele não sabia que Jesus é o Filho de Deus? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. Você acha que Satanás não sabia? Né? Porque ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. O se aí é uma partícula condicional, né? Dá uma impressão de que ele não sabia. O que você acha? Você acha que ele sabia que Jesus é o Filho de Deus ou não? Eu digo que ele sabia, até porque Mateus capítulo 8, versículo 29, vamos ler o 28 também, Mateus 8 e 28, e tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis, agora olha o 29, e eis que clamaram dizendo, o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Olha aí. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Aqui, esses demônios que estavam nesses gadarenos, nessas pessoas, né? Aqui diz 2, né? 2 endemoniados. Esses demônios, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Aí a pergunta é, se eles sabiam, quanto mais o chefe, que era Satanás, o príncipe, né? O chefe dos demônios. Então, eles sabiam. Então, essa pergunta aqui, essa expressão deles, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, não é uma dúvida, tá? Não é uma dúvida. Satanás aqui, ele estava incitando Jesus a usar o seu poder em benefício próprio, tá? E isso prejudicaria a sua missão. Porque ele veio, a Bíblia diz em Filipenses que ele aniquilou-se, né? Isso aí é um outro assunto, mas ele abriu mão de alguns dos seus atributos. Não é que ele deixou de ser Deus, isso não existe, tá? Deus nunca deixará de ser Deus, mas ele aniquilou-se, ele abriu mão da sua glória no céu, encarnou-se, né, para fazer a obra do Pai aqui na terra. Então, o que Satanás estava dizendo aí, já englobamos aí o subtópico 3, né, pedras e pães. Satanás estava agora tentando Jesus a fazer ele ceder a tentação de usar o seu poder em benefício próprio. E não foi isso que Jesus veio fazer. Tanto que ele diz assim, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Quando ele está lá no Getsêmani, os soldados vêm, Pedro vem,
usa a espada, ele repreende Pedro e fala, ó, se eu pedir aqui ao meu pai, ele vai mandar aqui legiões de anjos para me proteger. Mas isso não é para ser feito assim. Então Jesus não veio para usar o seu poder dele em benefício próprio. Por isso que ele, não transformou as pedras em pães. Que pecado haveria de saciar a fome? Nenhum. Fome é coisa natural do ser humano. Isso mostrava que Jesus realmente era um ser humano, 100% homem, porque ele tinha necessidade de alimento. A Bíblia diz que ele teve fome. Então, essa foi a intenção de Satanás, ok? Terminamos mais esse ponto 2. Se você tem alguma dúvida aqui, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Agora, indo para o último ponto, nem só de pão. O povo no deserto, Agora, eu quero te fazer uma pergunta, você deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. O que quer dizer nem só de pão? Jesus disse, quando ele, nas 3 vezes que ele foi tentado, ele usa a palavra de Deus em Deuteronômio, Então, aí no versículo 3, versículo 4 do texto bíblico de Mateus 4, ele diz, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma referência ao livro de Deuteronômio. Então, essa expressão quer dizer que Deus, ele é o nosso supremo sustento. A palavra que Deus disse, está o povo aí no deserto, a palavra que Deus disse para o povo de Israel, eu vou levar vocês à terra prometida, era aquilo que era esta palavra que sustentava o povo de Israel. O maná, ele matava a fome física, o maná no deserto matava a fome física, mas o que sustentava o povo era a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual palavra nesse contexto? Eu vou colocar vocês na terra prometida. Então Jesus usa o texto de Deuteronômio para não transformar as pedras em pães e mostrar que, na verdade, o alimento é secundário. O verdadeiro sustento do ser humano, principalmente do crente fiel, do servo de Deus, é o próprio Deus, é a palavra desse Deus verdadeiro. Subtópico 2, está escrito. Isso aqui é muito importante para você, moço, moça, jovem, e para todos nós. Jesus, nas 3 vezes que ele foi tentado, ele venceu com a palavra. Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Isso mostra que Jesus, ele era fundamentado na palavra. Ele era alicerçado na palavra. E não era qualquer coisa que abalava Jesus. Ou melhor, nada abalava ele. Porque ele estava firmado na palavra. Então ele usa está escrito. Então isso é muito importante, porque nós temos que ter essa palavra na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para podermos vencer as tribulações, vencer as dificuldades e, principalmente, vencer as tentações do dia a dia. Então, está escrito. E aí, a lição termina com o ponto que nós já comentamos, nem só de pão, Então, o comer aí não era pecado. Então, quando Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, ele não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida, não é isso que ele está dizendo. Ele não está condenando o ato de comer. A comer não é pecado, a não ser que seja fora
do limite, que aí é gula, né? É pecado. Mas comer para saciar a fome, normal, não é pecado, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está alertando que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. É o que eu já disse, tá? Quando os hebreus, eles entraram na Terra Prometida, cresceram no deserto, né? Os hebreus que entraram na Terra Prometida cresceram no deserto e ao longo de 40 anos se acostumaram com a provisão diária de Deus, que era o maná, né? Mas eles foram lembrados por Moisés de que era o Senhor que os sustentava. Não era o maná, porque o maná tinha uma origem. E de onde vinha o maná? Do céu. E onde está Deus? No céu. Então, o sustento do povo de Israel. Então, Moisés lembra, ó, nem só de maná, de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ok? Tem alguma dúvida aqui? Tem algum acréscimo? Alguma discordância? Deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Ok? Vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, mas eu quero fazer um convite para você estar aqui comigo novamente na próxima semana, na lição de número 10, tá bom? Interpretando erroneamente as Escrituras. Uma lição não menos importante do que todas que já estudamos até aqui. Então, espero você aqui na semana que vem. Estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.